Caolha. A Caolha era uma mulher magra, alta, macilenta, peito fundo, busto arqueado, braços compridos e delgados, largos nos cotovelos, grossos nos pulsos, mãos grandes e ossudas, estragadas pelo reumatismo e pelo trabalho, unhas grossas, chatas e cinzentas. O cabelo crespo, de uma cor indefinida entre o branco sujo e o louro grisalho, desse cabelo cujo contato parece dever ser áspero, espinhento. A boca descaída, numa expressão de desdém. O pescoço longo, engelhado, como o pescoço dos urubus. Dentes falhos e cariados. A Caolha infundia terror às crianças e repulsão aos adultos, não tanto pela sua altura e extraordinária magreza, mas porque a desgraçada tinha um defeito horrível. Haviam-lhe extirpado o olho esquerdo. A pálpebra descera mirrada, deixando, contudo, junto ao lacrimal, uma fístula continuamente porejante. Era essa pinta amarela sobre o fundo denegrido da olheira. Era essa destilação incessante de pus que a tornava repulsiva aos olhos de toda a gente. A Caolha morava numa casa pequena, paga pelo filho único, operário numa fábrica de alfaiate. Ela lavava roupa para os hospitais e dava conta de todo o serviço da casa, inclusive a cozinha. O filho, quando era pequeno, comia dos pobres jantares servidos pela mãe. À medida em que ele ia crescendo, no entanto, ia se lhe manifestando no rosto uma repugnância por aquela comida. Até que um dia, tendo já um ordenadozinho, ele declarou à mãe que, por conveniência do negócio, passava a comer fora. A Caolha fingiu não perceber a verdade e resignou-se. Daquele filho vinha-lhe todo o bem e todo o mal. O que lhe importava o desprezo dos outros, se o seu adorado filho lhe pagasse com um beijo todas as amarguras da existência? Um beijo dele era melhor do que um dia de sol. Era a suprema carícia para o triste coração de mãe. Mas os beijos também foram escasseando com o crescimento do Antonico. Quando criança, ele a apertava nos braços e enchia-lhe a cara de beijos. Depois passou a beijá-la apenas na face direita, aquela onde não havia os vestígios da doença. Agora limitava-se a beijar-lhe a mão. A Caolha compreendia tudo e calava-se. O filho não sofria menos. Quando em criança entrou para a escola pública da freguesia, os colegas que o viam ir e vir com a mãe logo começaram a chamá-lo de o filho da Caolha. Aquilo exasperava-o e ele respondia sempre: eu tenho nome. Os outros riam e chacoteavam-no. O Antonico ia se queixar aos mestres. Os mestres ralhavam com os discípulos, chegavam mesmo a castigá-los. Mas a alcunha pegou, e já não era apenas na escola que o chamavam assim. Às vezes, andando na rua, o Antonico ouvia de uma ou de outra janela gritarem: o filho da Caolha! Olha, lá vai o filho da Caolha! Lá vem o filho da Caolha! Eram as irmãs dos colegas, meninas novas, ingênuas, que, industriadas pelos irmãos,
feriam o coração do pobre Antonico cada vez que o viam passar. As quitandeiras, onde eles iam comprar as bananas e as goiabas para o lanche, depressa aprenderam a denominá-lo como os outros e muitas vezes, afastando os pequenos que se aglomeravam ao redor delas, diziam, estendendo uma mancheia de araçás, com piedade e simpatia: tá aí, isso é para o filho da caolha. Antonico preferia não receber o presente a ouvi-lo acompanhado de tais palavras. Tanto mais que os outros, com inveja, rompiam a gritar num estribilho já combinado: filho da caolha, 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 filho da caolha. Um dia, o Antonico pediu à mãe que não o fosse mais buscar à escola. E, muito vermelho, explicou a causa. Cada vez que os colegas viam ele chegar à porta do colégio, eles murmuravam-lhe injúrias, davam-lhe piscadelas e faziam caretas de náuseas. A caolha suspirou e nunca mais foi buscar o filho. Aos 11 anos, Antonico pediu para sair do colégio. Os colegas viviam a brigar com os colegas, eles o intrigavam, malqueriam. Pediu para entrar para uma oficina de marceneiro. Mas na oficina de marceneiro, depressa aprenderam a chamá-lo de filho da caolha, a humilhá-lo, como no colégio. E depois o serviço era pesado, Antonico passou a ter vertigens e desmaios. Arranjou então um lugar de caixeiro de vendas. Os colegas agruparam-se à porta, insultando-o, e o vendeiro achou prudente mandar o caixeiro embora, tanto que a rapaziada lhe ia dando cabo do feijão e do arroz, expostos à porta, em sacos abertos. Era uma contínua saraivada de cereais sobre o pobre Antonico. Depois disso, ele resolveu passar um tempo em casa. Ocioso, magro, amarelo, deitado pelos cantos, dormindo as moscas, sempre zangado, sempre bocejante. Evitava sair de dia e nunca, mas nunca acompanhava a mãe. Esta poupava-o. Tinha medo que o filho, em um dos desmaios, lhe morresse nos braços e por isso nem sequer o repreendia. Aos 16 anos, vendo-o já mais forte, pediu e obteve-lhe, a caolha, um lugar numa oficina de alfaiate. A infeliz mulher contou ao mestre toda a história do filho e suplicou-lhe que fizesse os aprendizes terem caridade, que não deixasse os aprendizes humilhá-lo. O Antonico encontrou uma certa reserva e silêncio por parte dos companheiros na oficina. Cada vez que o mestre dizia "Senhor Antonico", ele percebia um sorriso mal oculto nos lábios dos oficiais. Mas, pouco a pouco, essa suspeita ou esse sorriso se desvaneceu e ele principiou a se sentir bem ali. Decorreram alguns anos e chegou a hora do Antonico se
apaixonar. Até então, numa ou outra pretensão de namoro que ele tivera, sempre sentira uma certa resistência que o desanimava e o fazia retroceder sem grandes mágoas. Mas agora a coisa era diversa. O Antonico amava como um louco a linda moreninha da esquina fronteira, uma rapariguinha adorável. Olhos negros como veludo e boquinha fresca como um botão de rosa. O Antonico voltou a ser assíduo em casa e respondia-se mais carinhosamente com a mãe. No dia em que ele viu os olhos da morena fixarem os seus, ele entrou correndo no quarto da caolha e beijou-a mesmo na face esquerda. Num transbordamento de esquecida ternura, aquele beijo foi para a infeliz como uma inundação de voltar a encontrar seu querido filho. Naquele dia ela cantou a tarde inteira e à noite, ao dormir, dizia consigo: eu sou muito feliz. O meu filho é um anjo. Entretanto, o Antonico escrevia em papel fino a sua declaração de amor à bela moreninha. Na manhã seguinte, ele mandou-lhe cedo a carta. A resposta fez-se esperar. E durante muitos dias, o Antonico perdia-se em amarguradas conjecturas. A princípio pensava, é o pudor. Depois, passou a desconfiar de outra causa. Até que finalmente chegou uma carta da bela morena, onde ela confessava consentir em ser a sua mulher se ele se separasse completamente da mãe. Depois vinham explicações confusas, mal alinhavadas. Lembrava a mudança de endereço. Ele ali era muito conhecido como filho da caolha e bem compreendia que ela não poderia se sujeitar a ser alcunhada em breve de nora da caolha. O Antonico chorou. Ele não podia crer que a sua casta e gentil moreninha tivesse pensamentos tão práticos. Depois o seu rancor se voltou contra a mãe. Ela era causadora de toda a sua desgraça. Ela perturbara-lhe a infância, quebrara-lhe todas as carreiras e agora o seu mais brilhante sonho de futuro sumia-se diante dela. Lamentava-se por ter nascido de mulher tão feia e resolveu encontrar um meio de separar-se definitivamente dela. Protegê-la ia de longe, vindo visitá-la à noite, de vez em quando, furtivamente. Salvaria assim o papel de protetor e ao mesmo tempo consagraria a sua amada a felicidade que lhe devia em troca do seu consentimento e amor.
O Antonico passou um dia terrível. À noite, voltando para casa, levava com ele o seu projeto e a intenção de o expor à mãe. A velha, agachada à porta do quintal, lavava umas panelas com um trapo engordurado. O Antonico olhou para ela e pensou: a bem da verdade, eu havia de sujeitar a minha mulher a conviver com uma tal criatura. Aquelas últimas palavras foram arrastadas pelo seu espírito em verdadeira dor. A caolha levantou para ele o rosto e, quando ele viu, o pôs na face, disse-lhe: limpe a cara, mãe. Ela afundou o rosto no avental e ele continuou: afinal, nunca me explicaste bem a que é devido esse defeito. Foi uma doença. É melhor não lembrar agora. É melhor não lembrar agora. Essa é sempre a sua resposta. Por quê? Porque não vale a pena. Nada se remedeia. Bem, trago-lhe novidade. O patrão exige que eu vá dormir na vizinhança da loja. Já aluguei um quarto, a senhora fica aqui e eu virei vê-la todos os dias para saber da sua saúde ou se tem necessidade de alguma coisa. Por motivo de força maior, não há remédio senão sujeitar-nos. Ele, magrinho, curvado pelo hábito de costurar sobre os joelhos, delgado e amarelo, como todos os rapazes criados à sombra das oficinas, onde o trabalho começa cedo e o serão termina tarde, lançara naquelas palavras toda a sua energia e olhava agora para a mãe entre desconfiado e medroso. Ela levantou-se e, fixando no filho uma expressão terrível, respondeu com doloroso desdém: embusteiro! O que você tem é vergonha de ser meu filho. Saia, que eu também já sinto vergonha de ser mãe de semelhante ingrato. O rapaz saiu, cabisbaixo, humilde, surpreso da atitude que assumira a mãe, até então sempre cordata, sempre paciente. Ia com medo, maquinalmente, a ordem que tão feroz e imperativamente lhe dera a caolha. Ela acompanhou até a porta, bateu a porta com estrondo e, vendo-se só, encostou-se cambaleante à parede do corredor e desabafou em soluços. Lava roupa, lavadeira, lava roupa a vida inteira. Lava roupa, lava roupa, que seu filho vem já já. O Antonico passou uma tarde e uma noite
de angústia. Na manhã seguinte, o seu primeiro desejo foi tornar à casa, mas não teve coragem. Via ainda o rosto colérico da mãe, as faces contraídas, os lábios adelgaçados pelo ódio, as narinas dilatadas, o olho direito saliente como a penetrar-lhe até o fundo do coração, o olho esquerdo arrepanhado, murcho, murcho e sujo de pus. Via-lhe a atitude altiva, o dedo ossudo de falanges salientes a apontar-lhe com energia a porta da rua. Sentia-lhe ainda o som cavernoso da voz e o grande fôlego que ela tomara para lhe dizer as verdadeiras e amargas palavras que lhe lançara à cara. Via toda a cena da véspera e não se animava a arrostar com o perigo de outra semelhante. Felizmente, providencialmente, da madrinha. A madrinha era a única amiga da caolha que, no entanto, raramente a procurava. O Antonico foi até ela e pediu que interviesse e contou-lhe sinceramente tudo o que houvera. A boa mulher ouviu comovida. Depois disse: eu bem sabia que isso ia acontecer quando aconselhava a tua mãe a que lhe contasse a verdade inteira. Ela não quis? Aí está. Que verdade, madrinha? Foram encontrar a caolha tirando umas nódoas do fraque do filho. Queria mandar-lhe a roupa limpinha. A infeliz se arrependera das palavras que dissera e passara a noite à janela, esperando que o Antonico voltasse ou passasse apenas. Via já o porvir negro e vazio e se queixava de si. Quando a amiga e o filho chegaram, a caolha ficou imóvel. A surpresa e a alegria amarraram-lhe toda a ação. A madrinha começou logo. O seu rapaz pediu-me que viesse aqui te pedir perdão pelo que houve aqui ontem. E eu aproveito a ocasião para, à tua vista, contar-lhe o que já deveria ter-lhe dito. Cala-te, murmurou a caolha com a voz apagada. Não me calo. Essa pieguice é que tem te prejudicado. Escuta aqui, ô rapaz. Quem cegou a tua mãe foste tu. O Antonico ficou lívido e ela continuou. Não tiveste culpa. Eras muito pequeno ainda quando um dia, ao almoço, levantaste com a mãozinha um garfo e antes que eu pudesse evitar a catástrofe, tu o enterraste pelo olho esquerdo. Ainda tenho no ouvido o grito de dor que ela deu. O Antonico caiu de bruços e a mãe aproximou-se dele, dizendo com voz trêmula: pobre filho, era por isso que eu não queria dizer-lhe nada. Lava roupa, lavadeira, lava roupa a vida inteira, lava roupa, que seu filho vem já
Bom, esse foi o conto A Caolha, da Júlia Lopes de Almeida. Dolorido, né? Eu queria agora conversar um pouquinho com vocês sobre a Júlia Lopes de Almeida. Ela não é uma escritora muito conhecida hoje em dia, embora tenha sido bastante lida e bastante famosa, pelo menos para aquela pequena parcela da população que lia, ela foi bastante conhecida na época dela. Eu vou trocar um pouquinho aqui de lugar, essa câmera. Eu quero compartilhar algumas coisas com vocês. Bom, a Júlia Lopes de Almeida, ela nasceu em 1862, eu vou ler algumas coisinhas para a gente conversar, e morreu em 1934. Ela era de uma família de intelectuais, o pai era médico, a mãe era uma musicista, e ela foi casada com um poeta, o Filinto de Almeida, com quem teve 4 filhos. Os 4 escolheram a carreira artística. O Afonso foi diplomata e poeta, o Albano pintor, a Lúcia musicista, a Margarida intérprete e declamadora. Eu vou ler para vocês agora uma história que eu acho muito, muito boa. É um depoimento da própria Júlia contando sobre como ela começou a escrever. É uma história que eu acho muito bonita. Então agora é ela contando. Pois eu em moça fazia versos. Não imagina com que encanto. Era como um prazer proibido. Sentia ao mesmo tempo a delícia de os compor e o medo de que acabassem por descobri-los. Fechava-me no quarto, bem fechada, abria a secretária e estendia pela alvura do papel uma porção de rimas. De repente, um susto. Alguém batia a porta e eu, com a voz embargada, dando volta à chave da secretária, já vai, já vai. A mim sempre me parecia que, se viessem a saber desses versos em casa, viria o mundo abaixo. Um dia, porém, eu estava muito entretida na composição de uma história em verso, com descrições e diálogos, quando senti por trás de mim uma voz alegre. Peguei-te, menina! Estremeci, pus as 2 mãos em cima do papel num arranco de defesa, mas não me foi possível. Minha irmã, adejando triunfalmente a folha e rindo a perder, bradava. Então, a menina faz versos. Vou mostrá-los ao papá. Não mostres. É que mostro. Vai fazê-lo zangar comigo. Não sejas má. Ela ria, parecendo refletir. Depois deitou a correr pelo corredor. Seguia comovidíssima. Na sala, o papá lia gravemente o Jornal do Comércio. Papá, a Júlia faz versos. Não, senhor, não lhe acredites nas falsidades. Pois se eu os tenho aqui, olhe, tome, lê tu mesmo. Meu pai, muito sério, descansou o jornal. Ai, Deus do céu, que emoção a minha! Tinha uma grande vontade de chorar, de pedir perdão, de dizer que nunca mais faria essas coisas feias e, ao mesmo tempo, um vago desejo que o pai sorrisse e achasse bom. Ele, entretanto, severamente lia. Na sua face calma não havia traço de cólera ou de aprovação. Leu, tornou a ler. A folha branca crescia nas suas mãos, tomava proporções gigantescas, as proporções de um grande muro onde na minha vida acabara a alegria. Então, que achas? O pai entregou os versos, pegou de novo o jornal, sem uma palavra, e a casa voltou à quietude normal. Fiquei esmagada. Que fazer para pagar aquele grande crime? No dia seguinte, fomos ver a Gemma Kunibert. Lembra-se? Era uma criança genial, uma criança cantora. Quando saímos do espetáculo,
Meu pai deu-me o seu braço. Que achas da Guema? Um grande talento. Imagina, o Castro pediu-me um artigo a respeito. Ando tão ocupado agora, mas o homem insistiu, filha, insistiu tanto que não houve remédio. Disse-lhe, não faço eu, mas faz a Júlia. Minha Nossa Senhora. Pus-me a tremer muito. O pai, esse, estava impassível, como se estivesse a dizer coisas naturais. Estamos combinados, pois não? O prometido é devido. Fazes amanhã o artigo. Sei lá o que eu respondi. O certo é que não dormi toda a noite, nervosa, imaginando frases, o começo do artigo. Pela madrugada julgava impossível escrevê-lo. Tudo parecia banal ou extravagante. Mas depois do almoço, antes de sair, o pai lembrou-me como se lembra a um escritor. Vê lá, Júlia, o artigo é para hoje, tenho que o levar à noite. Havia um jornal que exigia o meu trabalho. Era como se o mundo se transformasse. Sentei-me e escrevi assim o meu primeiro artigo. Só mais tarde, muito mais tarde, que vinha saber a doce invenção do meu pai. O Castro nunca exigira um artigo sobre a Guema. Eu gosto muito dessa história, acho muito bonita, assim, a gente consegue ver algumas coisas nela. Por exemplo, o medo que ela tinha de ser descoberta, como se ela estivesse fazendo alguma coisa errada, né? Ela é meio irônica até, chama de crime, mas realmente parece que ela tinha medo mesmo, porque realmente ela estava fazendo uma coisa errada. Para aquela época, ela estava fazendo uma coisa errada. Era muito errado uma mulher escrever. Acho bonito, né, quando ela fala de quando ela sabe que tem um jornal esperando um artigo dela, é como se o mundo se transformasse, né? Alguém a levando a sério como escritora, como uma pessoa que tinha alguma coisa para dizer, como alguém que tinha alguma coisa para falar, né? Eu acho muito bonito esse trecho, né? Bom, ela começou a escrever na década de 80 do século XIX, então era uma época em que realmente algumas coisas eram proibidas praticamente para as mulheres. Circulavam, os discursos que circulavam sobre a mulher, vindos de homens cientistas, né, de teorias que imaginavam saber tudo sobre as mulheres, sobre o corpo das mulheres, diziam que ela era um ser inferior. A colocavam num pedestal como moralmente superior ao homem, sem nenhum espaço de movimentação, né? Um pedestal superior, mas ao mesmo tempo um ser que não tinha nenhum espaço de movimentação. O espaço delimitado para ela era ser mãe, esposa e dona de casa, e só. Era isso. Era o anjo do lar, né? Uma das imagens mais apertadas já criadas para a mulher. A sua grande missão era a maternidade. Para isso fora feita. O seu domínio, o espaço doméstico, suas preocupações, os filhos, o bem-estar do marido e a boa administração da casa. O saber receber bem também era bom. Sua educação era a mais elementar possível e bem diferente da dos meninos, né? Enquanto os meninos podiam avançar nos estudos e tal, as mulheres não, era só o elementar mesmo, só aquilo que lhes permitisse cuidar dos arranjos da casa e da família. Um pouco de piano, francês também. Aos homens cabia pensar, às mulheres sentir. Aos homens o comando da casa, às mulheres a obediência. O homem tinha desejo sexual, a mulher reproduzia. O homem traía, quase que publicamente, né, quase que obrigatoriamente, a mulher, se o fizesse, encontrava a morte por justa causa. Um ser inferior ao homem, frágil, toda doçura e afeto, feliz com seu destino de cuidado, renúncia, mudez e autossacrifício, né? Se a mulher não era feita para pensar, ela também não era feita para criar e nem para escrever. Então, imaginem como era difícil para uma mulher escrever naquela época e publicar. Mas elas escreviam. Elas escreveram, elas publicaram, apesar de todos os nãos,
elas fizeram muita coisa. Foram guerreiras, e uma dessas guerreiras foi a Júlia Lopes de Almeida, por exemplo. Ela escreveu incansavelmente durante 40 anos, teve mais de 20 livros publicados, entre romances, contos, crônicas, peças de teatro, viajou pelo país dando palestras, escreveu livros didáticos para crianças. A Júlia foi, se não foi a primeira, foi uma das primeiras a ganhar dinheiro com o seu trabalho literário, a ser uma escritora profissional. Através da sua obra, da sua atuação junto à imprensa, das suas palestras, dos seus debates com gestores públicos mesmo, ela defendeu algumas pautas, ela defendeu a autonomia da mulher através da educação. Ela defendeu a abolição, o divórcio, o voto feminino, defendia a construção de creches, debateu a urbanização do Rio de Janeiro. Ela tinha várias ideias sobre urbanização, muitas pautas ela se envolveu, mas o que realmente era o que ela mais trabalhou em prol foi pela autonomia das mulheres através da educação, né? Acho que era o grande tema, assim. Ela criou a Universidade Feminina Literária e Artística em 1919. Em 1922, ela foi apontada como candidata para representação no Congresso Feminista de Baltimore. Ela pertenceu à Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, da Berta Lutz, que foi uma instituição que lutou muito pelo voto feminino. Ela também participou, a Júlia Lopes de Almeida, ela participou das reuniões para a criação da Academia Brasileira de Letras em 1897, inclusive ela era cotada para uma das cadeiras, só que quando a academia foi aberta finalmente, ela não pôde ocupar essa cadeira porque resolveram que as mulheres não iam entrar. Então deram a cadeira para o marido dela, para o poeta Filinto de Almeida, mas todo mundo sabia que a cadeira era dela. Bom, então, como a gente falou, né, era muito difícil para as mulheres encontrar um lugarzinho ao sol nesse mundo basicamente masculino, né, da literatura. Só que elas encontraram algumas estratégias, né? Muitas conseguiram, muitas não, né? Muitas viram seus manuscritos serem destruídos por pais ou maridos enfurecidos, e outras encontraram algumas estratégias para conseguir publicar, para conseguir escrever. Por exemplo, uma das estratégias era usar um pseudônimo masculino. Isso era uma coisa que elas faziam. Uma outra coisa que se fazia, consciente ou inconscientemente, era a autodepreciação, era escrever pedindo desculpas, era escrever como se ela própria não estivesse levando a sério a própria obra, para tentar ser melhor aceita, porque uma mulher escrevendo já era um absurdo. Uma mulher escrevendo que levasse a sua obra a sério, achasse que valia alguma coisa, era um absurdo maior ainda. Então, tinham prefácios de livros de mulheres onde praticamente elas se desculpavam de estar escrevendo. A Júlia também tinha uma estratégia, consciente ou inconscientemente, para escrever e para ser aceita nesse mundo. Ela provava o tempo inteiro que ela poderia ser mãe, dona de casa, esposa perfeita e, ao mesmo tempo, escrever. Então, ela se dava, fazia milhões de tarefas, ela era incansável. Eu vou ler um trechinho dela, da entrevista também, da mesma entrevista que eu falei acima, que eu peguei aquele outro trecho, que ela diz sobre como ela começou a escrever. É de uma entrevista ao João do Rio, né, que ela deu em 1904. Eu vou pegar um outro trechinho que acho que fica bem clara a construção dessa imagem que ela faz, né? Então ela diz assim para ele: sou de muito pouca leitura.
Era capaz de passar a vida lendo, mas uma dona de casa não pode perder tanto tempo. E até fico nervosa quando vejo livros por abrir. Seria tão agradável gastar a existência lendo? Quem, entretanto, cuidaria dos filhos, dos arranjos da casa? Aí ele pergunta para ela: como faz os seus romances, dona Júlia? E ela responde: aos poucos, devagar, com o tempo. Já não escrevo para os jornais porque é impossível fazer crônicas, trabalhos de começar e acabar. Idealizo o romance, faço o canevas dos primeiros capítulos, tiro uma lista dos personagens principais e depois, hoje algumas linhas, amanhã outras, sempre consigo acabá-lo. Há uma certa hora do dia em que as coisas ficam mais tranquilas. É a essa hora que escrevo, em geral depois do almoço. Digo às meninas: fiquem a brincar com os seus bonecos, que eu vou brincar um pouco com os meus. Fecho-me aqui nesta sala e escrevo. Mas não há meio de esquecer a casa. Ora entra uma criada a fazer perguntas, ora é uma das crianças que chora. Às vezes não posso absolutamente sentar-me 5 minutos. E é nestes dias que sinto uma imperiosa, uma irresistível vontade de escrever. A Júlia, ela dividiu as opiniões a seu respeito, né? Acho que um pouco por conta disso também, porque ao mesmo tempo que ela falava de uma autonomia para as mulheres e lutava por seus direitos, enfim, ela fazia isso, mas dentro dos padrões burgueses, né? Ela nunca saiu da ideia de que... Ela nunca deixou a ideia de que a missão principal da mulher é a maternidade. Eu vou ler um trechinho que ela escreve no Livro das Noivas, que era uma espécie de manual, que é bem expressivo disso. Eu cito a Júlia, o Livro das Noivas, né? Com as mãos sujas de carvão, na cozinha, acendendo fogo para fazer o almoço do marido, cozendo-lhe a roupa, amamentando os filhos, varrendo a casa ou interpretando Chopin, pintando uma aquarela ou amarrando um buquê, a mulher tem sempre a mesma poesia. Há de trabalhar para ser agradável, útil, boa, para satisfazer uma necessidade moral ou intelectual do esposo e da família, revelando-se amorosa e digna do doce e pesado encargo que a sociedade lhe destinou. Então é isso que a mulher tem que fazer, cuidar desse doce e pesado encargo que a sociedade lhe destinou, né? Mas ao mesmo tempo, a sua obra, ela deixa escapar, ela mostra, ela expressa todo o sofrimento que isso gera nas mulheres, nesse espaço, ao tentar corresponder a essas expectativas e dentro desse espaço delimitado. Então ela desenha várias personagens femininas que dizem um pouco isso, né? Eu vou ler um trechinho da entrevista do João do Rio de novo, que fala justamente de como a obra às vezes se escreve um pouco a revelia, assim. Os meus personagens, às vezes são até inconvenientes. A gente inventa-os e no meio do livro eles começam a discutir, a ter desejos, a forçar as portas da atenção. Agora eu vou falar um outro trechinho que é do filho dela falando sobre ela, que também vai nessa linha, né? É o Afonso que escreve sobre ela. Certa vez, ao chegar em casa, encontrei minha mãe anuviada. Escrevi a ela então um livro, aliás, como sempre. Que tem, mãe? Estou triste. Por quê? Porque fulano, era uma das personagens do livro em gestação, cometeu uma má ação. Eu pensava que ele era bom, mas não era bom. O seu caráter revelou-se no correr da obra, e minha mãe, que era também a sua, afligia-se. Então, ao mesmo tempo que ela tem um discurso de tentar colocar tudo dentro daquele espaço delimitado dos padrões burgueses, ao mesmo tempo a sua obra explode um pouco esses padrões. Por exemplo, o conto A Caolha, mesmo, que eu narrei no começo, o conto trata de um assunto, né, de um tema super importante para ela, que é a maternidade, mas a maternidade ligada à deformidade. Então,
é como se, né, a maternidade não fosse só esse mar de rosas, envolve muitas outras coisas, né? Renúncia, violência, amor, desencontro, deformidade, alguma coisa para a qual a gente não quer, que é difícil olhar, que causa repulsa, terror, né? A pinta amarela sobre o fundo denegrido da olheira e tal. E ela está tratando de um tema que é a suprema alegria, que deve ser a suprema alegria de todas as mulheres, né? E não é bem assim. Isso aparece bastante na obra dela. Então tem várias expressões desses sentimentos da mulher dentro dessa sociedade na sua obra. Eu vou ler um trechinho agora, destacado pela Norma Teles, que é uma pesquisadora em cuja obra eu me apoiei bastante para pensar essa palestra. Ela destaca o seguinte trecho do livro de crônicas da Júlia, Eles e Elas, para falar sobre o lugar da mulher no casamento. Eu vou ler. O lar, a sagração da mulher. Entretanto, os homens, pelo menos meu marido, meu pai também, imiscui-se tanto na ordem da casa, afinal, quem faz, refaz, dá gostos, impõe vontades, não somos nós, pelo menos eu. Tudo é ele, tudo. A casa é o mundo que está a seus pés, obediente a seu gesto. A minha virtude deve consistir em ser de fácil persuasão. O meu marido quer, meu marido não quer. E acabou-se. Entretanto, as nossas opiniões são desencontradas, mas pela minha submissão concordamos infalivelmente, e ele nem dá pelo sacrifício. É que o sacrifício da mulher é mudo, tanto quanto o do marido é barulhento. O meu dever de boa esposa é calar-me muito bem caladinha. Para o sossego é preciso que eu dissimule. Então tá bem claro aqui a dificuldade de caber nesse lugar, né? Vou falar agora de outro tema bastante importante para a escritora, que aparece em algumas obras suas, que é a ideia das mulheres se juntarem para sobreviverem. Nessa sociedade que é tão hostil a elas. Então, eu vou dar o exemplo de um dos romances dela, que é o Correio da Roça, que nesse romance também aparece um tema bastante importante, que é o da racionalidade da pequena propriedade na produção agrícola, numa época em que se vivia das grandes propriedades, das grandes propriedades escravistas, com o objetivo do lucro desenfreado, né? Então ela coloca a ideia da pequena propriedade e da produção racional. Nesse romance, O Correio da Roça, ela trata de uma família formada por uma mãe e duas filhas que acabam ficando sem nada depois que o marido morre, porque ele dilapidou todo o patrimônio da família. E elas vão para um sítio, que foi a única coisa que lhes restou, e elas não entendem nada de plantar, de colher, de administrar uma propriedade, nada, elas não foram preparadas para isso. E mesmo assim, elas se põem a trabalhar, pesquisam, aprendem e conseguem dar conta. Esse tema que aparece nesse livro é um tema bastante recorrente na obra dela, né? Que é o homem que destrói tudo, deixa as mulheres sem nada. A partir desse nada, as mulheres se veem completamente despreparadas para a vida, então elas se juntam, constituem uma espécie de comunidade solidária, organizada em outros moldes, com outros parâmetros que não o lucro desenfreado e outros valores que vêm com o patriarcado. E através do trabalho intenso e tal, elas conseguem sobreviver e conseguem descobrir a própria força, né? Tem um outro livro importante dela, A Falência, um romance de 1902, por alguns críticos, considerado a sua obra-prima,
que trata também do mesmo assunto, né? Dessa vez é o Francisco Teodoro, que era um comerciante português, era um homem trabalhador, honesto, mas ele se mete em negociatas, em especulações que ele não entendia nada e acaba perdendo tudo e deixa a família sem nada. Deixa apenas uma casinha para elas. E ele se mata, ele não consegue aguentar, ele se mata e ficam as mulheres. Fica um filho também, mas o filho se afasta, não ajuda muito. Quem se junta ali para sobreviver são as mulheres. A mãe, duas filhas pequenas, duas gêmeas, e uma filha mais velha que tocava violino e tal. Então, quando elas se veem ali sozinhas, e também a filha de criação, que quando elas levavam uma vida de luxo no palacete e tal, essa filha de criação nem era levada em conta, mas é ela que ajuda a organizar essa comunidade de mulheres quando elas precisam. E também uma criada vai com elas, a Noca, que começa a engomar a roupa, que começa a engomar para fora para trazer um pouco de dinheiro para casa. Então, assim, elas se juntam através do trabalho, elas conseguem sobreviver e conseguem descobrir a sua própria força, né? Então é como se fosse como se ela estivesse falando em alguns livros que é uma saída para as mulheres, é isso, né? Essa solidariedade entre as mulheres. Um tema também super importante na sua obra é a autonomia da mulher através da educação. Ela achava que era muito importante que a mulher se educasse, que a mulher tivesse direito, que tivesse acesso à educação. Ela lutou muito para que isso acontecesse. Então, por exemplo, no primeiro livro dela, que se chama Memórias de Marta, um livro bem bonito, que trata da história de uma menina e uma mãe que acabam indo morar num cortiço depois que o pai morre de tuberculose. E o livro retrata a vida dura, bem miserável do cortiço, muito difícil. A mãe se extenuava de trabalhar como engomadeira e o livro mostra também não só as condições miseráveis do cortiço, mas também o contraponto com as casas abastadas, né? Porque tinham as clientes da mãe, que eram as casas ricas. Então, por exemplo, tem uma cena que mostra bem essa injustiça social, assim, de uma maneira bastante expressiva. É uma cena onde está a Marta, a menina, junto com a filha dessa casa, de uma das casas ricas que eram clientes da mãe. Então tá a Marta e uma outra menina rica, e estão as duas na frente do espelho. E aí a Marta diz: compreendi minha fealdade pela primeira vez. Que diferença entre nós duas! Ela, muito corada, olhos brilhantes de alegria e de orgulho, o vestido claro, as meias esticadas por cima dos joelhos, eu, pálida, o cabelo muito liso, feito em uma trança apertada, as pernas magras, as meias de algodão engelhadas, o vestido de algodão cor de havana comprido e esgarçado, os sapatos cambaios. A pequena compreendeu e demorou-se maldosamente a confrontar-me com altivez. Eu sentia-me humilhada e com vontade de chorar. E aí essa família que insiste muito para que a Marta vá estudar. Ela entra na escola, estuda e ela é tão aplicada que a professora começa a abrir portas para ela e ela, Marta, se torna professora. E é assim que ela e a mãe conseguem sair do cortiço, com o ordenado dela como professora e com o que a mãe ganhava, elas conseguem alugar uma casinha fora de lá. Então, assim, é uma mudança de vida, mudancinha pequena, mas é uma mudança e que vem com muito trabalho e com a educação, né? É uma melhora que vem com a educação. A Júlia acreditava muito nisso, na educação para dar autonomia para as mulheres. Acreditava nessa espécie de comunidade formada pelas mulheres, de uma forma até um pouco utópica, mas muito bonita.
ela acreditava que esses poderiam ser caminhos, né, para as mulheres. Eu vou terminar com um trechinho, vou ler mais um trechinho pequenininho da própria Júlia. É assim: o que ele, o tempo, impõe odiernamente à mulher é o desprendimento dos preconceitos, a luta, sempre dolorosa, pela existência, o assalto às culminâncias em que os homens dominam e de onde a repelem. Mas, seja qual for a guerra que lhe façam, o feminismo vencerá, porque não nasceu da vaidade, mas da necessidade que obriga a triunfar. Bom, teria muito mais coisas para falar sobre a Júlia Lopes de Almeida. A ideia aqui era só realmente fazer um pequeno recorte, mostrar algumas coisas da sua obra. Ela não é só isso, inclusive ela escreveu muito, tem muitas coisas. Mas a ideia era despertar um pouquinho a curiosidade. Espero que vocês leiam a Júlia Lopes de Almeida, tem coisas muito lindas, vale muito a pena. E era isso que eu tinha para dizer. Assim, ela tá voltando a ser lida hoje, junto com algumas outras escritoras dessa época que também foram esquecidas por uma história literária contada pelos homens, né? Então, eu acho importante a gente retomar esses nomes, essas autoras, essas escritoras. Eu me apoiei bastante na pesquisa da Norma Telles, que escreveu sobre esse tema, sobre essas escritoras do século XIX. Ela tem um livro chamado Encantações. Acho bem interessante para quem quiser se aprofundar um pouco no assunto. E é isso, e leiam a obra da Júlia Lopes de Almeida. Queria muito agradecer muito agradecer para quem está assistindo, pela presença. Muito obrigada. E agradecer as minhas produtoras aqui de casa, a Tati, minha companheira, e a Lara, minha filha, que sempre me ajudam nesses trabalhos. E é isso. Muito, muito obrigada. E até a próxima. Tchau.